Viu? Inclusive, a informação que eu tenho, às 6 horas mais 42 minutos, é que o trecho, né, ali de São Sebastião do Passé, está interditado. Quem está querendo ir para Salvador tem que ir para Pujuca. Né? Que chuva, hein? Que chuva. Aqui em Alagoinhas, os estragos não foram menores, né, Gomes? Você que traz aí os detalhes, coloca aí a vinheta do Gomes, ô Renato. José Gomes. Bom dia, minha querida Bahia, um grande abraço a todos vocês que nos dão o carinho e o prazer da audiência, um abraço a você, Caio, um abraço aí para meu amigo irmão Chico Reis, Luciano Reis e o Carlos Davi. Caio, a falta de uma estrutura adequada para combater os fenômenos naturais, né, não é somente, vamos dizer assim, um privilégio de Alagoinhas, uma série de cidades na Bahia e no nosso entorno. Eu estou falando na Bahia porque nós somos baianos, vamos deixar de lado as outras regiões, né? E no nosso entorno sofrem desse grande problema. Nós vimos problemas com Inhambupe, Catu, Aramari, Pojuca, Mata de São João, São Sebastião e Camaçari, né? E isso pode acontecer por vários aspectos, Caio. Isso pode acontecer por falta de recursos, ou seja, de din-din para investimento, por falta de prioridade nas escolhas de onde aplicar esses investimentos e também na falta de competência por quem coordena a secretaria que cuida disso. Mas, na realidade, as secretarias que cuidam disso, às vezes alegam a falta de recurso. Claro que o recurso cabe justamente ao gestor trazer para a cidade. No caso nosso aqui de Alagoinhas, que nós tivemos problemas no Silva Jardim, no Mangalô, no 15 de novembro, no centro da cidade, na Rua do Catu, em Santa Terezinha, naquela área ali próximo à Serra do Ouro, né? Em Boa União e no Riacho da Guia. Isso problemas em que, igual aquela música que o Chico Reis gosta muito, né? A terra quase que vira mar. Né? Então nós tivemos vários pontos de alagamentos, inclusive para nossa tristeza, embora a alegria de excluir dessa relação acabada depois da construção daquele túnel ármico. Aí agora, pelo menos, não tivemos informações de problemas ali, pelo menos informações nós não tivemos, chegamos à conclusão que não houve, então, graças a Deus, aquela área ali está isenta disso. Mas no caso de Alagoinhas, a gente não pode dizer que é falta de recursos, né? Porque recentemente na Câmara de Vereadores, na prestação de contas pela Secretaria da Fazenda do segundo quadrimestre, ou seja, até o 8º mês, existe um excesso de receita. Se existe um excesso de receita, então o problema não é de recursos, né? E nem nós podemos ficar a vida inteira culpando os prefeitos que passaram, né? E se culpa muito Paulo César por isso, e na realidade, para desmistificar essa farsa, o Paulo pode ter um pouco de culpa nisso, porque ele foi prefeito, mas já saiu, agora nós temos o Joaquim, é ele que tem que resolver isso, mas a origem de tudo isso está aonde? Lá no princípio, e eu falo, Caio, com absoluto conhecimento de causa, porque no ano de 2000, com relação ao Silva Jardim, eu estava lá, eu estava vereador, né? Esse que faz parte da nossa bancada, o querido Chico Reis, estava vice-prefeito e nós questionamos uma indicação que foi feita com gente de fora que não conhecia os problemas da cidade. Naquela época, hoje é a Secretaria de Infraestrutura, naquele tempo era a Secretaria de Obras, o engenheiro Antônio Munaldi, que era engenheiro eletricista, e veio coordenar a Secretaria de Obras. E quando se chegou investimentos para jogar ali no Silva Jardim e resolver o problema dos alagamentos, o que foi que ele fez? Ele começou fazendo uma espécie de galeria, que era o que deveria ter sido feito, colocou 3 grandes manilhas, 2 embaixo, claro, e uma em cima, e eu, o Chico Reis e outros vereadores, pouquíssimos, mas outros, chegamos a questionar que aquilo não daria resultado e
criamos uma insatisfação geral no próprio governo, criamos dificuldades e rusga. O governo era o do PT, e tem gente que não gosta que a gente fale disso, mas... Era o Joséildo Ramos. O Joséildo Ramos, 21 anos depois, está aí, Caio, quando você coloca a gente para atender indicação de quem lhe pede, e o Monaldi veio de fora, as pessoas de fora, eu não tenho conhecimento, que ajudaram a eleger o governo Joséildo na época, e sim as forças que se uniram aqui na cidade. Então, quando você coloca a pessoa no cargo para pagar esforço de campanha daqueles que lhe ajudaram, aí as coisas podem ir muito mal e depois, com o tempo, a gente pode se deparar com esse problema. Veja que os moradores do Silva Jardim sofrem há 21 anos com esse problema. Já teve verba aqui no governo de Paulo César, não resolveu. Agora, me parece que está vindo verba, a bem da verdade, liberada pelo governo, pelo deputado Joséildo Ribeiro Ramos, uma emenda dele, o que não é mais do que obrigação, porque ele criou o problema, diz o ditado popular, que quem molhou seu carvão é que tem que abanar. Ele criou o seu problema, mas mesmo o dinheiro que está vindo para lá, fazendo o que a meia boca que devem fazer, porque o dinheiro não deve dar para fazer o que deveria ser feito, certamente pode até amenizar, mas não vai resolver o problema, porque é preciso se fazer um trabalho mais a miúde, um trabalho com um projeto que atenda definitivamente e encerre isso. Aí você diz, Gomes, e aí, então o que é que vai se fazer? Primeiro, eu citei na sexta-feira aqui sobre o que fazia um ex-prefeito que passou aqui por Alagoinhas quando o sol estava brilhando no céu, quando não tinha nenhum risco de chuva, né, que ele começava a desobstruir os bueiros da cidade de Alagoinhas, ou seja, as bocas de lobo, e muita gente dizia, esse prefeito é maluco, isso no começo. Para que desobstruir? Para que uma operação desse tipo, se o tempo não oferece nenhum risco, e quando as chuvas caíam, nós não sentíamos nada, as pessoas achavam que era jogar dinheiro do município fora fazendo essas ações. Mas hoje nós sabemos que não, porque se ações como essas tivessem sido feitas anteriormente, talvez nós tivéssemos o problema bem mais ameno, principalmente no centro da cidade de Alagoinhas, né? Cidade essa que nós temos gastado dinheiro há algum tempo e não tem resolvido os problemas. Aí a pergunta que fica, Caio, de uma forma assim bem clara é a seguinte: cadê a defesa civil do município, se existe ou não existe defesa civil? Né? Quais são as áreas de risco, né? Ninguém tem essa catalogação aqui em Alagoinhas. Mas eu não estou preocupado inicialmente com as áreas de risco, cara. Se existe a defesa civil, quem são as pessoas que fazem parte da sua composição e qual a condição de conhecimento delas? Estão capacitadas para fazer isso ou estão lá? O diretor é Clélio Mendes, diretor de Defesa Civil de Alagoinhas. Diretor tem. Não sei se tem alguém além do diretor, né? Agora, o diretor é Clélio Mendes, ex-vereador da cidade. Olha, uma defesa civil não pode viver somente de um diretor. É uma estrutura com pessoas capacitadas, engenheiros, né, de várias áreas, né, pessoas, as instituições como o SAAI, como o Corpo de Bombeiro, como Polícia Militar, Polícia Civil, acabam se incorporando nisso agora com a coordenação do município para fazer um trabalho inclusive preventivo, né? Inclusive preventivo. Então, nós lamentamos muito. Então, as ações preventivas foram feitas, eu desconheço. Se alguém me mostrar que foram feitas, não é? Isso recentemente, porque o que aconteceu e que incomodou toda uma região, e muita gente pode dizer, mas Gomes, tivemos problemas em Camaçari, tivemos problema em lugar tal, tudo bem, tivemos problema lá, mas poderíamos ter minimizado isso, mas me parece que os gestores, de um modo geral, depois que descobriu que o asfalto, que inclusive impermeabiliza o solo e evita que a água possa se dissipar escoando através do solo, através do terreno nosso que é arenoso, né? Depois que descobriu o asfalto, o que é que faz? Que isso rende voto, tem trabalhado as questões por cima
impermeabilizado o solo e esquecido a parte de baixo. Se você pegar a geografia, né, comentada do mundo antigo, você vai perceber que embaixo da França, embaixo da Inglaterra, ali naqueles países, existem verdadeiras cidades que são galerias construídas justamente para você dissipar a água, né, vamos chamar a chamada drenagem pluvial. Então, Caio, é preciso que nós entendamos que as chuvas que caíram nos últimos dias, elas não foram de desconhecimento nosso, porque desde a quarta-feira anterior, que nós já ouvíamos falar sobre isso, né? Os sistemas de meteorologia já passavam informações, mas ninguém se preocupou com isso porque não estava achando que pudesse vir com essa intensidade. Mas agora que veio, o tapa-buraco que estava esperando a chuva não aconteceu, os problemas provocados principalmente por alguns serviços que é necessário fazer de drenagem da cidade, de esgotamento sanitário, também não aconteceram, mas agora será que vai acontecer? Será que vamos jogar dinheiro fora porque o solo está molhado? E se não tapou buraco antes, foi por conta do solo. Os buracos estão em todos os lugares. Então, se nós formos fazer uma força-tarefa para trabalharmos tentando conter isso agora com todo vigor, o que é que nós vamos fazer? Vamos mandar jogar dinheiro fora. E se o governo não tinha dinheiro antes, porque tem agora 600 mil? 600 mil não vai dar nem para o começo. Agora, a pergunta que fica é por que nós tínhamos dinheiro aplicado que rendeu 2 milhões e 500 mil e de janeiro para cá, depois que o governo se reelegeu, não foi feita nenhuma ação nesse sentido e uma das alegações é que nós não tínhamos dinheiro, né? Então, essas perguntas, Caio, ficam aí, essas perguntas não querem calar, principalmente por conta do aumento dos pontos, né, de alagamento, como eu já citei aqui, né, que foi o Silva Jardim, que já é uma coisa antiga, né, o Mangalô virou mar, completamente as pessoas desesperadas, perdendo seus bens. O 15 de novembro, aquela bacia ali que ninguém resolve, que precisa fazer uma obra de infraestrutura ali decente. O centro da cidade, que o prefeito há bem pouco tempo gastou dinheiro fazendo uma reforma, mostrando ali que em breve tempo iria pescar e que poderia inclusive tomar banho, dar alguns mergulhos por ali. A Rua do Catu, naquela bacia após o posto policial que dá acesso à URBS ali, da água que desce, da água que vem lá de cima da faculdade e das águas que vem da própria URBS, né? Então, foi um outro rio, uma outra enchente, Santa Terezinha, e aí tem um detalhe, o Cleto é de lá, pode muito bem falar sobre isso. Boa União virou um mar completo também. Então, o que é que nós vamos fazer? Aonde é que nós vamos aplicar o dinheiro nosso, já que nós temos excesso de arrecadação no segundo quadrimestre? Então o governo precisa se posicionar, porque o grande problema que eu vejo nele, Caio, essa é a minha avaliação, se ele me mostrar que eu estou errado, eu aqui claramente, sem nenhum problema, me retrato, é que o governo só sai atrás, Caio, parece aquele bombeiro que espera o fogo tomar conta de tudo, depois que está incontrolável, ele monta uma equipe e sai tentando apagar o fogo, porque medidas que pudessem minimizar esses problemas poderiam ter sido tomadas desde o início desse novo mandato após a sua reeleição, mas não foi feito isso. Então fica aqui a cobrança e a pergunta: qual a prioridade do governo, em que é que ele está pensando? Eu não vou falar nem sobre as eleições do ano que vem, para a gente não misturar as coisas, mas precisa parar de pensar nas eleições do ano que vem e pensar que nós estamos ainda em 2021 e temos uma cidade para cuidar,
para que aqueles que têm perdido tudo, Caio, porque não é mole, você perder os bens que você compra com tanta dificuldade, depois de tanta recessão. Teve gente que economizou um trocado aqui, um trocado acolá do auxílio pandemia para comprar alguma coisa para dentro de casa, e agora nós vimos nas imagens algumas pessoas chorando porque perdeu tudo o que comprou, tudo para o qual fez esforço durante muito tempo por conta das chuvas. É um fenômeno natural? É. O que não é natural são os governantes e muitos. Não, é um fenômeno natural que dá para resolver, né? Dá para resolver. Sem dúvida nenhuma, cara. Sem dúvida agora, nenhuma. Gomes, diga, pode concluir. Existe vontade para isso, porque o fator principal, Caio, é vontade. E se você está doente, você só se cura se você primeiro reconhecer que está doente e for para o médico. Então o prefeito precisa se aconselhar com pessoas que conheçam a cidade de Alagoinhas, que tenham interesse na cidade de Alagoinhas e não de dar tapinha nas costas dele e dizer que ele está sempre certo, porque tome cuidado com aqueles que o tempo inteiro, prefeito, dizem que o senhor está certo. Então, se essas coisas estão acontecendo, tem muito a ver também com a inércia do governo, que tem ficado com a boca escancarada, como diz a música de Raul Seixas, esperando alguma coisa acontecer, e o que tem acontecido não é bom para a cidade. O prefeito ontem anunciou que hoje começa a Operação Verão, né, começa o quê, ações. Cara? Operação Verão. Operação Verão vai começar agora. O nome da operação é Operação Verão. Seria apenas tapa-buraco? E aí a preocupação nossa, não só sua, Gomes, mas minha também, principalmente a utilização de asfalto no momento chuvoso. Crítica por crítica, ele já está sofrendo pela buraqueira, né? Agora, sofrer crítica pela buraqueira e gastar asfalto, né, por causa de crítica, agora é aguentar passar aí o período chuvoso para botar asfalto, né? Inclusive, o asfalto não vai pegar no solo, Caio. Então vai ser gasto de asfalto, né? Vai ser gasto de asfalto. Tem que ter um bom tempo. Não tiver bom tempo, e aí, né, a pressão está muito grande em cima dele, a população com razão, né, cobrando. Deveria ter sido feito lá atrás, né, no início do ano, a operação tapa-buraco, logo após a reeleição, melhor dizendo, mas, né, não foi feito. Então a culpa está aí, né? Não fez lá atrás o que deveria ter feito. Agora a bomba está aí, o negócio é esperar estiar para poder fazer o tapa-buraco. Não vamos gastar recurso público com algo que não vai dar resultado. Agora, hoje, a secretária de Infraestrutura já começa algumas ações, Gomes. Inclusive, ela fez questão de mandar aqui para a gente que está tratando aí dessa questão da manutenção. Ela fala que hoje vai ter, né, ações de manutenção, a redrenagem. A Santa Terezinha, você falou aí que alagou, Rua Doutor João Dantas, Rua São Marcelo na Nova Brasília, a Rua Maestro Laranjeira na Santa Isabel, Rua 24 de Maio no centro, Rua Marechal Bittencourt, perto da nossa querida, no nosso querido bairro Pedro Braga, né, que aqui é colocado como centro, a Urbis 1, Rua E, né, e o Jardim Petrolar também, enfim, recomposição de paralelo também na Urbis 1, Rua E, né, o Jardim Petrolar também, assentamento de meio fio, regularização de vias de patrol também na Rua Marechal Floriano. Então já começa para dizer que não está fazendo nada, Caio. Para dizer que não está fazendo nada, porque você não vai ter como fazer esse serviço com esse tempo, pelo menos sem que haja uma suspensão da chuva durante 3 ou 4 dias. E a perspectiva é de que até a próxima quarta-feira nós ainda tenhamos chuvas. Exatamente. Então a Secretaria de Infraestrutura faz isso agora, né? Tem que fazer. A cidade está acabada. Aliás, a redrenagem, o próprio Carlos Davi falou aí que catou, encontraram colchão, sofá, o diabo A4. As bocas de lobo de Alagoinhas, rapaz, entopem com uma facilidade impressionante. Né? O centro da cidade mesmo, ali, a gente via, dava para ver a boca de lobo entupida, não entrava água de jeito nenhum. É uma dificuldade, se a gente for ter que fazer túnel, né, ármico, em toda a cidade, a gente não vai ter mais cidade, vai ser uma cidade de túnel, né? Porque realmente é complicado a situação de Alagoinhas. O prefeito, né, por uma questão até de não resolver lá atrás, está numa situação extremamente delicada agora,
Se coloca asfalto para tapar buraco, vai gastar asfalto, se não faz, vai sofrer crítica de qualquer jeito. Bom, a bola está com ele, o que ele vai decidir é uma questão dele, a gente vai avaliar em cima do que vai ser feito. Lá em Catu... Caio, inclusive, Caio, aquela parte coberta do rio Catu, ali do ponto do coletivo, sim, até depois do antigo curtume, ou seja, da lateral ali do CT Acatuense, há quantos anos aquilo não é limpo? Aquilo ali deve estar completamente cheio de tudo que não presta, obstruindo principalmente as bocas de lobos que jogam ali. Por conta disso também é que que o rio ali no centro, no fundo do Banco do Brasil, né, entre o Banco do Brasil e a igreja de Santo Antônio, fica cheio daquela forma que ficou, porque a água não escoa com a velocidade que deveria. Se aquilo ali tivesse desobstruído, que com certeza aquela parte coberta está em muito, a água poderia ter uma fluidez maior e os danos podiam não ter sido os que foram nessa área. Exatamente. Catu tem um plano de contingência que foi feito em julho, agosto, a Defesa Civil do Estado esteve lá, a Prefeitura de Catu, na época, estava em situação de emergência. Né, eu não sei o andamento, mas na época eu conversava com o prefeito Pequeno Salles e ele dizia que a prefeitura também já tinha um arcabouço. Agora, a prefeitura de Catu tem quantos meses de mandato? 10 meses, né? 11 agora, né, em novembro. Não, é 10 que está começando agora um mês praticamente, né? 10 meses. Você pode dizer que está no início do mandato, ainda está, né, com o orçamento do ex-prefeito. Agora, Lagoinhas já não tem essa desculpa, né? Lagoinhas é a gestão do Joaquim é o próprio Joaquim, né? A gestão anterior. Né? Então ele já deveria ter, né, todo um planejamento a respeito da situação da cidade. E deve ter. Não tem dinheiro, por que não tem? Tem aí 50 milhões, né, de reais para serem adquiridos pela prefeitura. Né? Será que as obras de drenagem, esses pontos aí estão sendo contemplados? Ou realmente vai acontecer o que a oposição está acusando, de vereadores aí, para ter inclusive, vereadores da base, ter dividendo político, vai colocar mais asfalto em área que não é asfaltada, e aí vai ser novos pontos de alagamento, porque esse asfaltamento dificilmente vem acompanhado de um sistema de drenagem de água. E água não combina com asfalto. A água vai descer para algum lugar. Algum lugar vai ficar empoçado. Então tem que ter responsabilidade nesse momento. Quais são realmente as obras, né, prioritárias para serem feitas? Já que vai contrair aí 50 milhões de reais, por que não usar prioritariamente nessas áreas que foram alagadas? Né? Inclusive, a gente cita aí como bom exemplo a Cavada. A Cavada foi feita a obra aí com recurso da CAF, prefeito, a GAL inauguraram recentemente e não alagou. Silva Jardim é um caso complicado. Não é? José Hildo fez um projeto mal feito, verdade essa, com um cidadão que não conhecia porcaria nenhuma da cidade, entendeu? Botou lá por questão política também, né, para dar emprego para partidário do PP. Resultado, fez um projeto mal feito, agora não resolveu, tudo entupido de areia. O Paulo César vem, arma um recurso do Ministério da Integração para poder fazer a obra. Paga o dinheiro para a empresa não termina, está aí inclusive sobre investigação de corrupção na obra, né? Mais uma para o Paulo César, não termina. Vem o José Hildo para colocar dinheiro em cima, aliás, é dinheiro de emenda, Gomes, e também de recurso próprio da prefeitura. A prefeitura vai ter que botar dinheiro também. 700 mil, 800 mil do José Hildo, e o complemento ali, orçado em 1 milhão, 1 milhão e 200 mil, o complemento é da prefeitura. O prefeito, inclusive, disse que o dinheiro já está em caixa. Qual é o problema? Recurso federal foi usado na obra. O que é que o governo federal quer? Que a empresa que foi contratada no governo Paulo César, que ela faça, né, a obra, termine a obra. Qual é o problema? A situação financeira da empresa não está boa. Está quebrada, falida. Está quebrada. Como é que vai terminar a obra? Aí o governo, aí vem a burocracia, né, da estrutura governamental. Tem que esperar a empresa demonstrar que não tem, né, como terminar a obra, para a prefeitura fazer um parecer para poder assumir uma outra empresa e fazer, né, a obra. Então, assim, são burocracias também que atrapalham a vida do povo. Né? Claro, é uma das obras que Alagoinhas precisa. E aí você cita 15 de novembro, né? Você cita Santa Terezinha, você cita outros pontos da cidade que não tem, né, nem recurso para fazer projeto, tem que ser feito.
Mas o outro ponto, Gomes e Chico, inclusive vou já chamar o Chico para falar sobre isso, porque a situação é o seguinte: Alagoinhas está com um problema de orçamento, a gente sabe disso. O prefeito já falou que vai ser 600 mil inicialmente, mas já vai aumentar, porque o processo, né, não é só tapa-buraco, agora também é drenagem, tudo, né, em cima. O SAAI já faz um trabalho, né, de recuperação também da rede de esgoto, que foi afetada, aquela coisa toda. A SEMAS também já está toda mobilizada. Agora, Chico, é aquela história, né? É aquela história, ficar vivendo de paliativo é complicado. Está chegando no período pré-eleitoral, é complicado, né? Recursos